concurso do Saber Direito desta semana traz o que há de mais atual no direito de família. Os temas são casamento e união estável, dissolução de relacionamento, guarda, convivência e alimentos. As aulas são com a professora Célia Arruda de Castro. Olá, aula 2 de Direito das Famílias. Eu sou Célia Arruda de Castro, professora de Direito Civil em diversas instituições aqui em Brasília. Eu exerço o cargo de conselheira da UABDF, gestão 2019-2020, e eu sou associada do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, desde 2005. Vamos dar continuidade à nossa matéria, Direito das Famílias. Na primeira aula foi feito um histórico da evolução de vivências sociais e da repercussão dessas vivências na alteração legislativa do nosso país, que mudou muito, muito mais do que se imagina em tão pouco tempo, e ainda precisa mudar, a gente ainda precisa se adaptar, tanto legislação com sociedade, para que exista uma maior adequação, uma maior subsunção. O tema de nossa aula 2 é casamento e união estável. São as duas famílias, os dois formatos de famílias reconhecidos pela Constituição de 88. Nós nos referimos a isso no histórico feito na primeira aula, mas eu gostaria agora de tecer um pouco mais de detalhamento com relação a essa matéria. Inicialmente, antes da Constituição de 88, só havia casamento como procedimento de constituição de família, inclusive havia uma confusão conceitual muito grande entre casamento e família, como se fossem expressões sinônimas, como se a sua família só pudesse surgir se houvesse um casamento, e só por meio de um casamento é que seria possível dar início a uma família, e nós sabemos que já não é mais assim atualmente, já são reconhecidos outros formatos aptos à formação de entidades familiares. Essa confusão conceitual entre casamento e família vem sendo deixada de lado, a legislação já fez isso por completo, mas na sociedade ainda existe algum resquício de confusão entre esses conceitos. É possível pôr fim ao casamento mantendo-se a família, talvez desenhada num formato diferente, com os pais divorciados ou talvez já envolvidos em novos relacionamentos, mas a família não deixa de existir, e esse reconhecimento dá um pouco mais de tranquilidade também para os enfrentamentos das dificuldades de uma convivência familiar. Em 1988, então, só em 1988 é que a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar, deixando definitivamente para o passado a conceituação de concubinato impuro, que se estudava, de concubinato puro e impuro, que se estudava antes da Constituição. Aquilo que era concubinato puro, relacionamento estável entre pessoas não impedidas de se casar, é que foi reconhecida pela Constituição de 88 como união estável, e o concubinato impuro, que era o relacionamento estável entre pessoas impedidas para o casamento, aí este continua na legislação civil, mas denominado apenas de concubinato, tá? O puro e o impuro, que era a subdivisão desta classificação dada pela doutrina, é que caiu em desuso essa subdivisão. Então, em princípio, o que há de diferente entre casamento e união estável é a forma da constituição daquele relacionamento, que, sem dúvida nenhuma, com relação a casamento, a gente vai estar diante de um procedimento muito mais formal, muito mais solene, determinado por lei mediante etapas consecutivas, que devem ser atendidas todas elas, para que, ao final, você obtenha a sua certidão de casamento, que é um documento simples e que vai ser utilizado para provar a existência desse casamento e o seu estado civil a partir de agora, simplesmente com a apresentação dessa certidão.
Então, vejam, é um procedimento mais burocrático, sem dúvida nenhuma, do que a união estável. Porém, sempre que for necessária a realização de prova de que este casamento existe, vai ser muito mais fácil, porque você tem uma certidão de casamento que vai demonstrar, vai provar que toda aquela solenidade rigorosa prevista por lei foi toda ela obedecida. Em linhas gerais, que solenidade é essa? É a apresentação dos documentos de ambos os noivos, digamos assim, no cartório, documentos de identificação desses noivos, com o pedido de início do procedimento de habilitação, que é o procedimento que os autorizará, ao final, a celebração do casamento. Então, serão publicados editais para que a sociedade tenha conhecimento de que eles pretendem se casar, exatamente porque deve ser oportunizada à sociedade a oposição de eventual impedimento. Nós vamos falar também um pouquinho sobre os impedimentos para casamento, que identificam situações em que, apesar de haver a intenção, o casamento não poderá ser celebrado em razão dessas restrições previstas em lei. No caso da união estável, então nós estaremos diante de um relacionamento que se constitui de maneira mais informal, né? Então eu brinco no sentido de que a união estável, para que ela se constitua, basta que eu faça a minha mochila e vá morar na casa do meu namorado. Em princípio, em linhas gerais, nós vamos verificar aqui juntos que não basta que eles estejam morando sob o mesmo teto para que a união estável seja reconhecida. Existem outros requisitos bem mais rigorosos e que tornam, ao final, o reconhecimento da união estável, num caso de litígio, muito difícil, tá? Então, se a preocupação é ter segurança, e eu acho que essa é uma preocupação válida, então as pessoas deveriam se casar, ao invés de simplesmente irem morar juntas. Tá? Existe, inclusive, por parte de alguns, alguma resistência com relação ao casamento. E eu, mais uma vez, brinco de que não são necessárias 500 testemunhas para você se casar. O casamento pode ser celebrado dentro do cartório, uma solenidade simples, na presença de 2 testemunhas apenas, ou seja, no meio do seu expediente de trabalho, marcou data e hora, você se encaminha ao cartório com 2 testemunhas, a sua noiva, o seu noivo, e o casamento é celebrado tão rapidamente que você volta para finalizar seu expediente no trabalho sem problema nenhum. Tá? E registro mais uma vez que você terá muito mais segurança para todas as relações pessoais e patrimoniais que envolverem o seu casamento do que na comparação com a união estável, em que é possível discutir que dia começou, que dia terminou e quais eram as regras dessa união estável, já que na união estável prevalece uma maior informalidade. No caso do casamento, no processo de habilitação que é feito ainda lá no cartório, são publicados editais, então, para oportunizar à sociedade a oposição de impedimentos. O que seriam esses impedimentos? Impedimentos seriam situações em que o legislador prefere que o casamento não seja realizado por 2 tipos de preocupação preponderantes. A primeira preocupação seria o vínculo de sangue próximo entre 2 pessoas, o que geraria uma situação de risco para a saúde dos filhos que esse casal eventualmente venha a ter. Então, o risco de saúde para a prole é uma das justificativas para a existência de um impedimento. A segunda justificativa, uma maior dificuldade na harmonia da convivência daquela família, a depender de quem sejam eles os casados, tá? Então, a depender do vínculo, eu vou tentar identificar aqui alguns exemplos, o legislador prefere que aquele casamento não seja celebrado. Essas são as situações de impedimento. Observe inicialmente que não se confunde impedimento com incapacidade. É que o legislador também estabelece idade mínima para que as pessoas possam se casar. A idade mínima é de 16 anos. Tá? Então, antes dos 16 anos, ninguém pode se casar. E aquela pessoa com 15 anos também não pode se casar com ninguém nesse mundo. Então,
aí você estará diante de uma situação de incapacidade e não de impedimento. Então vamos deixar desde já isso bem claro. No caso de incapacidade, o casamento não pode ser celebrado com ninguém, porque a pessoa é incapaz para a prática deste ato. Agora, se vocês estiverem se referindo a impedimentos, então você está partindo do pressuposto de que a pessoa é capaz para o casamento, ela pode se casar. Mas mesmo quem pode se casar não poderá celebrar esse casamento com algumas pessoas, porque com algumas pessoas há aquela preocupação por parte do legislador, ou com relação à saúde da prole, dos filhos que eventualmente eles venham a ter, ou com relação à harmonia da convivência familiar. Eu acho que pelos exemplos isso vai ficar bem claro. O legislador não autoriza o casamento, por exemplo, entre ascendentes e descendentes, independentemente do grau desse parentesco, tá? Então, eu não posso casar com meu pai, com meu avô, com meu bisavô. A partir de que grau esse casamento pode ser celebrado? Não tem um grau que permita esse casamento. Por quê? Na linha reta, há impedimento. Observe, eu já tenho mais de 18 anos, eu já tenho mais de 16 anos. Eu posso contrair casamento, mas eu não posso contrair casamento com os meus ascendentes, nem com os meus descendentes, independentemente do grau de parentesco. Nem com meu pai, nem com meu avô, nem com meu bisavô, ad infinitum, na linha ascendente, nem com meu filho, nem com meu neto, nem com meu bisneto, ad infinitum, também nessa linha descendente. Preocupação do legislador, vínculo de sangue e também harmonia familiar, tá? Eu também não posso me casar com alguns parentes colaterais. Eu não posso me casar com colaterais nem de segundo grau, nem de terceiro grau. Primeira observação com relação aos colaterais. Não existe colateral de primeiro grau. Os nossos parentes colaterais mais próximos nossos são os nossos irmãos. E para estabelecer o grau de parentesco entre os irmãos, é preciso identificar o ancestral que faz o elo de ligação entre eles. Então, eu e minha irmã, não existe um vínculo direto entre nós duas. Nós somos parentes na colateral exatamente porque somos filhas de um mesmo pai. Então, para a contagem do grau de parentesco, o elo se faz necessariamente pela passagem por esse ancestral comum que liga, que faz a união entre esses dois parentes. Então, como na colateral, o parente mais próximo é o irmão, que necessariamente passa pelo elo de ligação, que é o pai, não existe colateral de primeiro grau. Os colaterais mais próximos, portanto, são os de segundo grau, que são os nossos irmãos. Sejam esses irmãos unilaterais, sejam esses irmãos bilaterais, o casamento não poderá ser celebrado. O que são irmãos uni e irmãos bilaterais? Expressões autoexplicativas. Irmãos unilaterais são aqueles que têm por vínculo ou apenas o pai ou apenas a mãe. Então, eu posso ser filha única deste casal, meu pai e minha mãe. E depois que os meus pais se separaram, minha mãe teve filhos com o novo companheiro dela e o meu pai teve filhos com a nova companheira dele. Então, eu tenho irmãos, mas todos os meus irmãos são irmãos unilaterais, por serem ou só por parte de mãe ou só por parte de pai. Eu acho que fica fácil visualizar dessa maneira. Agora, aqueles outros irmãos que forem filhos do mesmo pai e da mesma mãe que eu, são considerados irmãos bilaterais, porque têm origem no mesmo pai e na mesma mãe que eu. O legislador, neste ponto, não fez distinção. O impedimento para casamento se aplica sendo irmãos uni ou irmãos bilaterais da mesma forma. Tem exceção? Existe alguma possibilidade de irmãos se casarem? Não tem exceção, tá? Então, este é um impedimento inafastável por qualquer tipo de artifício que se possa criar. Irmãos não podem, então, se casar. Entre os colaterais de terceiro grau também não podem se casar. Quem são os colaterais de terceiro grau? São os nossos tios na ascendente e os nossos sobrinhos
na descendente. Se você desenhar um formato de uma família, vai ficar fácil contar, porque para contar o meu tio, eu vou ter que alcançar o meu avô. Lembre-se sempre desse detalhe. Para contar o grau do parentesco na linha colateral, eu tenho obrigatoriamente que identificar quem é o ancestral que faz o elo de ligação entre eles. Então, eu, meu pai, meu avô e o outro filho do meu avô, que é, portanto, o meu tio, colateral de terceiro grau. Eu, meu pai, meu avô e meu tio. Também como colaterais de terceiro grau, só que na descendente, você vai imaginar os seus sobrinhos, tá? E para eu contar o meu grau de parentesco entre a minha pessoa e o meu sobrinho, eu vou ter que voltar ao meu pai. Eu, meu pai, minha irmã e o filho dela, que é o meu sobrinho. Então, colaterais de terceiro grau, sejam eles tios, sejam eles sobrinhos, esse casamento não pode se realizar, há impedimento para casamento. Ocorre que, neste caso dos colaterais de terceiro grau, há exceção. Então, eu vou organizar esse conteúdo. Colaterais de segundo grau não podem se casar e não há exceção. Sejam os irmãos uni ou bilaterais, não tem exceção. No caso dos colaterais de terceiro grau, são eles tios e sobrinhos, a regra é que esse casamento não pode ser celebrado. Há impedimento para casamento, mas também há exceção. E a exceção decorre do fato de que esse casamento entre tios e sobrinhos ser mais comum do que se imagina. Então, o legislador criou uma maneira de, em alguns casos, viabilizar a realização desse casamento, que é a realização de teste de compatibilidade sanguínea. Inicialmente, eu registrei que uma das preocupações do legislador que gerou a regulamentação dos impedimentos era exatamente o risco da saúde para a prole do casal a depender da mistura de sangue de parentes próximos. Ocorre que, se o casal for submetido a teste de compatibilidade sanguínea e o resultado desse teste não apontar para risco de saúde para a prole, então esse casamento pode ser autorizado. Tá? Então, entre colaterais de terceiro grau, a regra é não pode, mas é tão comum a existência deste casamento que ele, inclusive, tem uma denominação especial. Ele é denominado por casamento avuncular. Casamento avuncular é o realizado entre tios e sobrinhos, ou seja, colaterais de terceiro grau, desde que não, mas exatamente porque foram autorizados em razão de um teste de compatibilidade sanguínea que apontou ok para a mistura do sangue deles, diminuindo, então, o risco de saúde para a prole. Também são impedidos de se casar se tiver havido adoção. Então, veja que se houver adoção, não tem vínculo biológico. Não havendo vínculo biológico, não haveria risco para a mistura do sangue desses parentes. Mas nós aplicaremos aos parentes adotivos as mesmas regras dos parentes biológicos, ok? Então, sendo esse parentesco biológico ou civil, que decorre de adoção civil ou que decorre de reconhecimento espontâneo de socioafetividade, mesmo assim haverá impedimento para o casamento. E o legislador acaba por relacionar também no artigo dos impedimentos, que é o artigo 1521 do Código Civil, a situação das pessoas casadas. E com relação à situação das pessoas casadas, que não podem se casar novamente enquanto não buscarem o divórcio ou enquanto não ficarem viúvas, há uma crítica muito grande feita pela doutrina, pela maneira como a regra das pessoas casadas foi introduzida na estrutura do Código Civil de 2002. Isto porque, se a pessoa é casada, ela não pode se casar com ninguém neste mundo, enquanto não buscar o divórcio ou enquanto não houver uma situação de viuvez, de falecimento do outro cônjuge. Então, pela melhor doutrina, e eu concordo com isso, a situação do casamento não identifica impedimento, identifica incapacidade. Cuidado com isso, porque a situação do casamento foi relacionada no mesmo artigo 1521, que estabeleceu os impedimentos, estes outros impedimentos aos quais nós estamos nos referindo.
No caso da união estável, já que a nossa finalidade aqui é fazer uma comparação, né, entre as estruturas desses dois institutos, no caso da união estável não há um rol de impedimentos previamente estabelecido pelo legislador. Porém, o legislador teve o cuidado de determinar a aplicação dos impedimentos para o casamento também para a união estável. Se não fosse assim, pessoas que estariam impedidas de se casar resolveriam com muita facilidade esse impedimento. Eu tenho impedimento de me casar com fulano, não posso me casar com ele, portanto, se for feito o procedimento de habilitação, o impedimento aparecerá e nós não seremos autorizados à celebração do casamento, que é solene, exige todo esse rigor formal de análise de quem são esses dois pretendentes de casamento. Então, já que a gente não pode se casar, a gente vai viver juntos e vivendo juntos nós estamos vivendo em união estável e a união estável é muito equiparada a casamento, o que em princípio resolveria a situação, né? Viver em união estável. Ocorre que o legislador do Código Civil de 2002 preocupou-se com essa brecha que havia na legislação anterior e estendeu a aplicação dos impedimentos para casamento também para a união estável, só que, claramente, com alguma adaptação, já que no caso da união estável não há uma formalidade, um procedimento solene de constituição de união estável. A união estável ela é informal. Então, os impedimentos para casamento também são aplicados à união estável, só que não da mesma maneira. No caso do casamento, os impedimentos são analisados na época do procedimento de habilitação e a existência do impedimento vai impedir a celebração do casamento. No caso da união estável, não existe um procedimento prévio, solene e rigoroso de constituição da união estável. Então, essa análise dos impedimentos ela é feita a posteriori. Como funciona? O casal vive juntos, com todos os elementos de caracterização da união estável. Em um determinado momento, há um rompimento desse relacionamento e para poder dissolver a união estável é preciso reconhecê-la em primeiro lugar. Então, é proposta uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável. E todos os elementos de formação são demonstrados. Eles viviam de forma pública, contínua, duradoura, havia a intenção de constituir família, inclusive, entre eles. Porém, se houver um impedimento para casamento, o impedimento para casamento impedirá o reconhecimento da união estável, ainda que todos os demais elementos de caracterização estejam presentes. Então, eu acho muito interessante quando a doutrina trata dos impedimentos para casamento, no tocante à união estável, como sendo um requisito negativo de caracterização. Na união estável existem requisitos positivos, eu vou falar um pouco melhor deles, mas existe um requisito negativo. Você precisa ter todos os requisitos positivos e mesmo tendo todos os requisitos positivos, se o requisito negativo, que é o impedimento para casamento, for identificado, a união estável não poderá ser reconhecida. Ok? Então, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, sem o exame de compatibilidade sanguínea, entre ascendentes e descendentes, tá? Entre a pessoa casada e os parentes em linha reta do outro. Esse é um impedimento bem interessante de ser visualizado. Eu não posso me casar com os meus parentes por afinidade em linha reta decorrente do primeiro casamento. Quem são essas pessoas? São os parentes em linha reta do meu ex-marido, o meu sogro, o meu enteado. Esse casamento não pode ser realizado. Imaginem o exemplo, eu me divorcio do meu marido e me caso com o pai dele. Eu já tinha um filho do meu primeiro relacionamento e agora eu tenho um filho no segundo relacionamento, que são irmãos porque são meus filhos, mas são parentes de outra natureza jurídica. Por quê? São filhos de dois homens que são pai e filho um do outro. Então, imaginem a segunda preocupação do legislador, que é a harmonia na convivência dessa família. Por isso é que não é possível a realização de casamento com parentes em linha reta do primeiro casamento. Tá? Então, apesar de ter sido finalizado esse casamento por meio do divórcio,
continua existindo o parentesco por afinidade com os parentes em linha reta do ex-cônjuge, exatamente para fundamentar esse impedimento para casamento. Esse impedimento para casamento com relação aos parentes por afinidade não se aplica no caso dos parentes colaterais. O que significa isso? Quando eu me caso, eu me torno parente dos parentes do meu cônjuge, da mãe dele, do filho dele e dos irmãos dele. Quando termina o nosso casamento, os parentes colaterais deixam de ser meus parentes. O parentesco na colateral deixa de existir com o fim do casamento. E isso, então, autoriza a celebração de um novo casamento. Agora, o parentesco na linha reta não se desfaz com o fim do casamento, exatamente para registrar o impedimento para casamento. Traduzindo num português ainda mais simples, eu posso obter divórcio do meu casamento e me casar com o irmão do meu marido, que não é mais meu parente, porque o parente na colateral, o parentesco na colateral se desfez com o fim do casamento. Mas, terminando o meu casamento, eu não posso me casar com o pai do meu ex-marido, porque este parentesco permanece mesmo depois do fim do casamento, como também não vou poder me casar com o filho do meu ex-marido. Eu sou parente do filho do meu ex-marido, parentesco por afinidade. Esse parentesco por afinidade, sendo na linha reta, continua existindo para fundamentar essas hipóteses de impedimento para casamento. Casamento gera segurança jurídica, essa referência eu gostaria de reiterar. No caso da união estável, essa informalidade permite que pessoas vivam juntas durante muito tempo e que algumas dificuldades documentais e de reconhecimento só surjam depois de muito tempo desse casal junto. Então, gera realmente muito mais insegurança. E também com relação ao fato do estado civil das pessoas, que casamento altera estado civil. Então, eu sou solteira, eu me caso com alguém, meu estado civil se altera para casada. Acaba esse casamento, por meio do divórcio, eu me torno divorciada. Se o meu marido falece, eu me torno viúva. Então, o próprio estado civil gera na sociedade uma publicidade do vínculo que eu tenho ou deixei de ter com este meu ex-marido, pelo fato de ter havido divórcio ou pelo fato dele ter falecido. Na união estável, não. Na união estável não existe nenhum elemento que dê publicidade ao vínculo que eu tenho com este meu companheiro. Estado civil não gera, não existe nos casos de união estável. Porque na união estável a gente mantém o mesmo estado civil que havia mesmo não havendo a união estável. Ou seja, eu sou solteira. Se eu vivo em união estável com alguém há 5, 10, 15 anos, não interessa o tempo. Meu estado civil continua sendo solteira. Porque eu não me casei, eu só posso assinar casada na minha qualificação lá no contrato se eu tiver contraído o casamento. A união estável não gera estado civil. E aí, se há um rompimento desse relacionamento e a gente, de forma consensual ou litigiosa, tanto faz, obtém uma dissolução dessa união estável, meu estado civil continua sendo solteira. E se meu companheiro falece? Meu estado civil continua sendo solteira. E se eu já havia sido casada e obtive divórcio no meu primeiro casamento? Agora, meu estado civil é divorciada. E aí eu passo a me relacionar novamente sem casamento. Agora eu já vivo há 10 anos com meu companheiro, meu estado civil continua sendo divorciada. Não existe estado civil nos casos de união estável. Isso gera mais insegurança. Com certeza, sempre que for necessário fazer prova dessa união estável do início ou do encerramento dela. No caso da união estável, é preciso também fazer referência ao contrato de namoro. O contrato de namoro é uma ferramenta relativamente recente, utilizada, enfim, pelos advogados ou pelas pessoas que, por vontade própria, sem orientação, vão ao cartório e registram que estão namorando alguém. É uma escritura pública de namoro que passou a ser reconhecida e denominada pelo direito como contrato de namoro.
O contrato de namoro é muito comumente realizado com a finalidade de impedir o reconhecimento da união estável. Mas se a união estável tem todos os elementos positivos, quais são eles? Convivência pública, duradoura, contínua e com intenção de constituir família, se esses elementos já estão caracterizados, o contrato de namoro não tem o poder de impedir o reconhecimento da união estável. Mas pode ser uma ferramenta muito interessante para começar a organizar as coisas enquanto aquele casal ainda está namorando e pretendendo para um futuro, a curto ou médio prazo, o início de um relacionamento mais estável, seja por meio da união estável, seja por meio do casamento. É importante, para identificar todas essas diferenças, a gente se referir com um pouco mais de detalhamento das características essenciais da união estável. Elas estão relacionadas num único artigo do Código, que é o 1723, no caput do artigo 1723, que relaciona todos esses elementos. Convivência pública, ou seja, eu já vou indicando todas as características que eu puder já adiantar, porque isso vai ajudar a formatação do raciocínio de quem estiver acompanhando essas aulas. A convivência tem que ser pública, ou seja, não há o menor risco de ser reconhecida uma união estável quando o relacionamento não é feito de forma pública, ou seja, você pretende o reconhecimento da união estável do seu relacionamento com esse seu namorado que ninguém sabe quem é, porque vocês não convivem publicamente, vocês não têm um relacionamento equiparado a casamento. O relacionamento na união estável tem que ser público, ou seja, vocês têm que conviver publicamente e as pessoas devem tomar ciência de que vocês estão juntos. Porém, vocês não estão convivendo publicamente como namorados, vocês estão convivendo publicamente como se fossem casados, porém não o são. Vocês vivem em união estável. Então, uma brincadeira que a gente costuma fazer é de que união estável é casamento sem certidão de casamento. Essa é uma maneira simples de pensar que eu acho que ajuda muito. União estável é casamento sem certidão de casamento. Quem vive em união estável é aquele casal que, para a análise da sociedade, para todos os fins e efeitos, eles são casados. Todo mundo acredita nisso. Por que todo mundo acredita nisso? Porque eles se tratam socialmente como se fossem casados. Um casal de pessoas que vive em união estável, quando se apresenta publicamente, se apresenta meu marido, minha mulher, essa é minha esposa, esse é o meu marido. Você convive com eles achando que eles são casados. Ou porque você já os conheceu vivendo juntos, ou porque esse casamento que você imagina que existiu entre eles pode ter sido celebrado direto no cartório, porque lembra, não precisa de 500 testemunhas, bastam 2 testemunhas. E você vai ao cartório e celebra aquele casamento. É como aquele casal de vizinhos que chegou agora há pouco tempo para morar perto de você, na casa ao lado, ou no apartamento literalmente proximamente perto do seu, é exatamente desse casal. Eles vêm juntos, eventualmente com um filho, eles já chegam perto, hoje é o dia da mudança, eles estão se aproximando, você se apresenta para esse casal novo, que agora será seu vizinho, e eles, só um minutinho, eu vou te apresentar minha esposa, Célia, e aí chama a esposa e apresenta para você que é o vizinho, essa é a minha esposa Célia, esse é nosso novo vizinho. Ou seja, eles se apresentam socialmente como se fossem casados. Será que para acreditar nesse relacionamento deles, você vai pedir a certidão de casamento deles para comprovar que há o casamento? Não vai. Não interessa se eles são casados ou se eles vivem em união estável, eles ostentam este relacionamento. Desde que existe uma outra exigência. Eles se tratam entre si e eles se tratam perante a sociedade como se fossem casados. Esse requisito da publicidade, então, ele é bem complexo, ele é bem rigoroso. Aquele casal que está junto há muito tempo, mas quando se apresenta socialmente, este é meu namorado, esta é minha namorada, mas eles moram juntos sob o mesmo teto.
não tem problema. Viver juntos sob o mesmo teto não é requisito de caracterização da união estável, mas sim se apresentar socialmente como se fossem casados, ainda que estejam morando em casas diferentes. Porque pessoas casadas podem viver em casas diferentes. Não há nenhum tipo de descaracterização do casamento, o fato deles viverem em casas diferentes. Então, essa exigência também não existe para a união estável, ok? Então, estando morando ou não sob o mesmo teto, eles se apresentam como pessoas casadas publicamente, se tratando entre si como se fossem casados e se apresentando ao público em geral, à sociedade em geral, amigos e estranhos, como se fossem casados. Esse é o primeiro elemento, mas não é o único. Nós temos alguns requisitos positivos de caracterização da união estável. O primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, a publicidade. Segundo requisito, o relacionamento tem que ser duradouro. Com relação ao elemento temporal, é importante também dar um passo atrás e relembrar que há muito pouco tempo o legislador exigia um tempo mínimo de convívio para poder reconhecer a união estável. Essa exigência já não existe mais na legislação atual. Exigia-se 5 anos de relacionamento para reconhecer a união estável, e se o casal tivesse filhos, esse prazo que era de 5 caía para 2 anos para poder reconhecer a união estável. Essa exigência de tempo mínimo gerava muitas situações de injustiça na prática, porque às vezes esse casal já estava vivendo juntos há 1 ano e meio, eles já tinham um filho juntos, mas em razão do requisito temporal, não tinha 2 anos ainda de relacionamento, a união estável não poderia ser reconhecida. E nós sabemos que o casal pode estar junto há menos tempo do que isso e já haver uma relação, uma união estável já reconhecida, inclusive socialmente. Eu proponho, inclusive, um desafio. Eu tenho certeza que cada um de nós já esteve num casamento que não era um casamento efetivamente. Era um reconhecimento de união estável feito de forma pública. Você recebe o convite em casa, tal dia, em tal lugar, fulano e fulana se apresentarão socialmente, eles se casarão, há uma cerimônia bonita, há ornamentação, vem um fotógrafo e vem também um representante da religião deles, por exemplo, ou alguém com relação a quem eles tenham um enorme respeito da família de um dos dois. E esta pessoa preside aquela celebração e oferece a bênção para a vida em comum que eles vão ter a partir de agora. Mas não necessariamente foi dado o efeito civil àquela celebração, não necessariamente o casamento foi celebrado. Porém, eles noticiaram com uma enorme publicidade o início da união estável deles. E pode ser que dure 6 meses, porque pode ser que em muito pouco tempo um dos dois faleça. E aí, apesar de terem sido apenas 6 meses, 10 meses, 1 ano, pode ter havido sim uma união estável entre eles. E hoje a união estável já pode ser reconhecida mesmo nesses casos, mesmo com muito tempo. Quando o legislador relaciona o requisito da durabilidade, não é necessariamente que tem que estar durando pelo menos tanto tempo. Esse requisito temporal não existe mais. A durabilidade aqui, exigida pelo legislador, é no sentido de estar apto a durar, porque é um relacionamento estável, conhecido publicamente e, em princípio, olha a mentalidade do legislador, a gente não começa um relacionamento para pôr fim a ele com muita brevidade. Então, os casamentos também podem não durar muito tempo. É nesse sentido que o requisito da durabilidade foi inserido na estrutura do Código Civil de 2002. Então, além de público, duradouro, este relacionamento tem que ser também contínuo. O que o legislador quer dizer com a característica de ser contínuo? Ele quer evitar situações de vai e vem, de relacionamentos que começam,
terminam, eles brigam, se separam, daqui 3 meses estão juntos de novo, e aí dá mais um mês, já não foi mais possível ficar junto, há um novo rompimento. Então, essa inconstância no relacionamento vai dificultar muito o reconhecimento da união estável, porque, mais uma vez, união estável é como se fosse casamento, porém eles não têm certidão de casamento. E o legislador parte do pressuposto de que no casamento você vive uma situação de convivência com maior estabilidade. É isso que ele gostaria que existisse também para os casos de união estável. Então, são esses os elementos positivos, acrescentando um que eu acho, o último, que eu acho que é o mais difícil de ser provado na prática. Todos esses requisitos que se referem ao tempo, durabilidade e continuidade não são fáceis de serem provados, tá? Porém, o último requisito, que é a intenção de constituir família, é realmente um requisito muito difícil de ser provado por causa da subjetividade, tá? Da dificuldade de dar concretude a este conceito jurídico, que é aberto por natureza, porque cada família tem uma estrutura e a intenção de constituir família, no meu modo de ver, pode ser diferente do modo de ver de uma outra pessoa. E estamos num período em que as pessoas não mais necessariamente se casam para ter filhos. Há pouco tempo era assim, inclusive existem muitas cobranças sociais que ainda hoje são feitas, não é? Nós nos casamos, qual que é a primeira cobrança com 2 meses depois do casamento? Quando vocês terão o primeiro filho, não é assim? Porque existe no inconsciente ainda coletivo da sociedade a ideia de que as pessoas se casam para terem filhos. E depois que vem o primeiro, a cobrança se refere ao segundo. E se esse casal já está juntos há 5, 10 anos sem ter filhos, eles já começam a serem olhados assim de uma maneira como se não fosse possível que o filho viesse de uma forma natural. E não que aquela situação teria sido simplesmente uma opção feita por aquele casal. Não se casa mais para ter filhos, e é possível ter filhos sem casamento, inclusive por produção independente, tratamentos de inseminação feitos em laboratório, em que casais se propõem a esses tratamentos de inseminação, mas não há nenhum tipo de restrição na legislação. Pessoas solteiras também podem, homens e mulheres solteiros também podem provocar este procedimento no laboratório para terem realizado, né, esse sonho de ser pai ou de ser mãe. Então, esse conceito de constituição de família é difícil para o senso comum, mas para nós, no direito, já existe uma formatação. O Código Civil é de 2002, a gente vem literalmente trabalhando esse conceito na doutrina e acompanhando o que a jurisprudência vem reconhecendo como sendo intenção de constituir família, que seria o fato de você identificar nesta outra pessoa com quem você pretende conviver ou com quem você está convivendo há algum tempo, o seu porto seguro, independentemente de ter filhos. É a pessoa com quem você pode contar, é a pessoa com quem você estabelece uma parceria de vida, ainda que sejam só vocês dois, só o casal, e com quem você vai dividir, né, as alegrias e com quem você vai obter suporte para enfrentar as dificuldades da vida. Sem dúvida nenhuma é um conceito difícil, tá? Mas o STJ já se manifestou para tentar distinguir o que é um namoro sério de uma união estável, no sentido de que no namoro sério, a ideia é de que você tem intenção de constituir família no futuro. Você está namorando há 2, 3, 10 anos, você já está até com medo, né, dessa união estável ser reconhecida, mas não haverá receio se vocês não estiverem ostentando essa condição de união estável publicamente e não houver intenção de constituir família, mesmo que ela exista para o futuro. Quem é noivo, por exemplo, imaginem a situação dos noivos. Eles estão namorando já há 10 anos, porém, não há neste momento a intenção de constituir família, o que só ocorrerá no futuro quando houver ou casamento ou início da união estável.
Eu acho que essas são as distinções principais. Eu friso a importância do estudo do contrato de namoro, que deve ser feito no cartório, mas que nem sempre afasta o reconhecimento da união estável. Era esse o nosso assunto dessa nossa segunda aula. Ao final de cada aula, nós temos as perguntas que fazem parte do nosso quiz. Na primeira pergunta, nós analisamos aqui os requisitos de caracterização da união estável. Quais são eles? Letra A, manter relacionamento por 2 anos no mínimo. Letra B, não haver contrato de namoro. Letra C, uma escritura pública. Letra D, relacionamento duradouro e contínuo. Então, comentando todas as letras, para que nós encontremos juntos a verdadeira, manter relacionamento por 2 anos no mínimo não é requisito de caracterização da união estável. Como vimos, esses prazos mínimos já não são mais exigidos, seja de 2 anos, seja de 5 anos. Letra B, não haver contrato de namoro. Tá falsa essa afirmativa. Mesmo havendo contrato de namoro, a união estável pode ser reconhecida porque a união estável é fato. Então, se na prática todos os elementos foram provados, a existência de um contrato de namoro não terá o poder de descaracterizar uma união estável já existente. Letra C, escritura pública. É requisito essencial para a caracterização da união estável a escritura pública? Não é requisito. Sem dúvida nenhuma, a escritura pública declaratória de união estável, que pode ser feita a qualquer momento durante a união estável, facilitaria imensamente a realização de prova num caso de necessidade, tá? Mas não é requisito de caracterização. União estável é fato, não é documento, mesmo não havendo documento, a união estável poderá ser reconhecida. E letra D, relacionamento duradouro e contínuo. A letra D não descreve para a gente todos os requisitos de caracterização, mas isso não significa dizer que esses não sejam. Então, a verdadeira é a letra D de dado. Além do relacionamento duradouro e contínuo, ele também tem que ser público e tem que haver entre eles, entre os companheiros, a intenção de constituir família. Segunda pergunta do nosso quiz. Quando a união estável foi reconhecida? Em 1937, na Constituição? Não, nem se imaginava. Na época, qual que era a denominação? Era o concubinato, puro ou impuro. Em 1962, Estatuto da Mulher Casada? Não, porque em 62 ainda só se admitia, por meio do casamento, o início de uma entidade familiar. Letra C, Constituição de 88, verdadeiro. Foi só na Constituição de 88 que a união estável foi reconhecida e a regulamentação dela só veio na década de 90, em 1994 e 1996, legislação que já foi superada pelo Código Civil de 2002, que veio em substituição revogando essas normas da década de 90. Por isso, a letra D aqui poderia ter gerado alguma dúvida na hora de responder a questão. Mas o Código Civil não teve o poder de reconhecer a união estável. O reconhecimento foi feito na Constituição de 88. A grande finalidade do Código Civil de 2002 foi regulamentar a união estável, reconhecida na Constituição de 88, afastando a legislação específica que havia lá da década de 90. Bom, e a última pergunta do nosso quiz, terceira pergunta. Não estão impedidos de casar. Tios e sobrinhos, letra A. Letra B, divorciado com a irmã da ex-mulher. Letra C, o divorciado com a mãe da ex-mulher. E letra D, os menores de 16 anos. Então, aqui, o comando da questão pede para que a gente identifique quais dessas situações, ou qual identifica as pessoas que não estão impedidas de se casar. Nas 3 primeiras opções, nós identificamos hipóteses de impedimento de casamento, todas previstas no artigo 1521 do Código Civil.
No caso dos menores de 16 anos, eles não podem se casar, mas não por haver impedimento. No caso dos menores de 16 anos, por haver incapacidade. Tá? Então, eu acho que essa questão fecha nosso raciocínio, sedimentando a diferença entre impedimento e incapacidade no tocante ao estudo do casamento. Bom, e assim a gente finaliza a nossa segunda aula. Ainda temos 3 aulas, serão abordados outros temas muito fundamentais para a prática no direito das famílias, atualizando esses conhecimentos. As regras têm mudado com muita velocidade, é preciso buscar essa atualização. Eu gostaria de registrar que no meu Instagram vem sendo feitas publicações com relação a novidades de jurisprudência, com relação a lançamentos de livros muito importantes para essa atualização, cada vez mais específicos e não mais aquelas coleções completas. Então, se houver interesse, eu peço a participação de vocês, porque vai ser uma outra ferramenta para mantê-los sempre atualizados no direito das famílias. Muito obrigada pela atenção de todos. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.